a Umbanda e o Batuque, no Rio Grande do Sul. Falaremos hoje um pouco sobre o africanismo praticado aqui, no extremo sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul. Vamos nos valer dos textos deixados por Adalberto Pernambuco Nogueira, nas muitas vezes que atendeu a historiadores e sociólogos que buscavam informações sobre nossa religiosidade. E precisamos compreender algo essencial, que geograficamente o estado do Rio Grande do Sul sempre foi isolado do resto do país, não sofrendo tantas influências e cuja riqueza principal no século XVII foi o charque, que nada mais é do que carne salgada seca ao sol. Para compreender melhor a religiosidade gaúcha, não vieram escravos diretamente da África para trabalhar na lida do charque, mas vieram trazidos dos estados do centro e nordeste brasileiros, chegando a Santa Catarina e só depois chegando na cidade de Rio Grande. Isso foi essencial para a criação da religiosidade africanista dessa região do Brasil. Tanto Pernambuco quanto Norton Correia ou até Roger Bastide notaram a extrema semelhança dos cultos africanistas do Nordeste brasileiro, especialmente do tambor de Mina. 5 nações religiosas se destacaram com a formação de casas de culto: o Nagô, Oió, Jeje, Cabinda e a mais numerosa, o Ijexá, sendo muito comum a mescla do Jeje com Ijexá. Essas nações deram origem ao chamado Batuque do Rio Grande do Sul, um culto afro-brasileiro com características próprias. Algumas dessas nações têm poucos pais de santo ou mães de santo, como são mais conhecidos. Isso se deve às muitas dificuldades na lida diária, como encontrar tamboreiros, conhecidos por outros cultos como ogãs qualificados para a condução de suas obrigações. Essas nações prosperaram em regiões que foram importantes quilombos ou arraiais para onde iam escravos fugidos da tirania da escravidão. Apenas na capital se destacaram o grande Areal ou Arraial da Baronesa, que também foi berço do samba gaúcho, com destaque no bairro Azenha. O quilombo da família Silva, o primeiro quilombo urbano do país, hoje no bairro Nobre das Três Figueiras. O quilombo dos Alpes, hoje o bairro de Cascata, na Glória. O quilombo da família Fidelix, hoje no bairro Boêmio da Cidade Baixa. E muitos outros redutos de fuga e manutenção da religiosidade de origem africana, preservada por esses povos. Muitos desses redutos já praticamente sumiram frente ao avanço do crescimento imobiliário desordenado, mas ainda encontramos seus vestígios nessas regiões. Como Adalberto Pernambuco destaca, mesmo que houvesse nações Jeje no Rio Grande do Sul, nunca houve o culto de Vodum no sul do Brasil, como vemos no Maranhão. Para quem não conhece, os orixás são as divindades do sudoeste africano. Já os voduns são as divindades do sul do Benin até Gana, e as diferenças entre um e outro são muitas. Os Ingorossi, termo Angola,
que identifica os cânticos e orações em dialeto africano. Os Aduras, Orins, Ofós e Oriquis do Queto, no sul do Brasil, são chamados simplesmente de rezas. Há muita discussão a respeito entre religiosos e vários autores, onde o desconhecimento da língua até pode acontecer, mas a tradição, a fé e o amor aos orixás ficam evidentes em suas cerimônias. Outras diferenças também são notáveis em relação ao Rio Grande do Sul e outros estados do Brasil, e talvez um dos mais importantes esteja na culinária religiosa. Lembremos que a região encontra-se sob clima temperado, muito diferente ao clima tropical da Bahia. Alimentos e plantas que crescem na segunda muitas vezes não nasciam no clima frio da primeira. Assim, à medida do possível, passou a haver adaptações para que os orixás pudessem ser venerados. Do mesmo modo aconteceu na Bahia em relação à África, ou mesmo o Sul em relação à Bahia. A pipoca, uma das oferendas mais importantes e sempre entregues a Omulu ou Baluayê, cujo poder de purificação é muito conhecido por seus adeptos, também são entregues ao orixá Exu, chamado aqui por Bará, ou até mesmo a Yansan. A banana, fruto típico de Exu, no sul, será entregue a Xangô. São questões importantes a considerar e nem por isso desprovidas de uma tradição séria, preservada por nossa africanidade. Agora, falando de Umbanda, mesmo com terreiros excepcionais que souberam manter a tradição de Zélio Fernandino de Moraes em seus terreiros espalhados no Rio de Janeiro, todas essas questões importantes influenciaram a Umbanda feita aqui, no sul do Brasil. Tão isolada em relação ao resto do país, com o seu regionalismo típico, com a preservação de suas tradições, tanto na linguagem, em alguns terreiros, em seu modo de vestir, nas cores utilizadas em suas linhas e seu uso nas guias penduradas no pescoço, ou até do que são oferecidos às entidades em nossos terreiros, e mesmo tão diferentes e ao mesmo tempo tão semelhantes. É fascinante como a africanidade tão reprimida e perseguida soube preservar sua tradição em qualquer lugar. E a Umbanda, tão miscigenada como é, nunca esqueceu as palavras do caboclo das 7 encruzilhadas em qualquer reduto de nossa terra, quando indicou a caridade como seu único caminho. Como foi bom ter você conosco! Anote aí, semana que vem, novos vídeos com conteúdo inteligente e rápido para todos. Até a próxima!